acontece a partir de agora? Quais são os próximos passos depois? Já está indiciado, queda de sigilo, o que acontece daqui para frente? Quais são as possibilidades? Bom, vamos começar com algo que que muita gente esquece. O indiciamento é um ato importantíssimo. Ele ainda não é réu, mas ele passa de suspeito a indiciado. Veja o caminho de suspeito, de objeto de uma investigação, ele passa a ser sujeito de imputações que o delegado faz no relatório. E já se sabe que ele é imputado, e está aí do quê? Lavagem de dinheiro, peculatos continuados e associação delinquencial. Essa é a imputação, então, lá os fatos. Então, ele já sabe, ele, Bolsonaro, e mais os outros indiciados, sabem bem do que existe contra eles. Então, daí a imputação que vem com o indiciamento. Indiciamento vem de indice, que é o dedo indicador que vem do latim e do italiano. Então, o que acontece? Já existe um indicativo. Em razão disso, ele pode fazer o quê? Ele e os outros. Certamente os outros vão fazer e ele ficar naquelas de o habeas corpus e efeito extensivo. O que se pode fazer? Se impetrar um habeas corpus para trancar tudo isso, por falta de justa causa, por exemplo. Agora, enquanto isso, enquanto o inquérito vai para as mãos do Gonê, o que ele pode fazer? Ele pode, aí sim, ficar cheio de dedos com um problema eleitoral, aí ele inventa uma diligência, tá? Só para prolongar. Mas isso é legal? Eu acho que isso não é nem ético. Então, se pedir uma diligência só para arrumar uma dilação, um espichamento que a lei proíbe. O segundo ponto, se ele não pedir diligências, o que ele pode fazer? Ele pode achar que não existe crime nenhum, que não existe responsabilidade alguma, ou que ocorreu prescrição, e ele pode apresentar o que? Motivos para arquivamento. E a outra hipótese é denunciar. Volto. Em se tratando de indiciados soltos, prazo do Código de Processo Penal, acho que está no artigo 46. Eu tinha um professor que falava, olha, não decorem prazos, que vocês vão errar um dia. Olhem no código, tá? Então, eu faço essa ressalva. Não sei qual é o artigo, mas é o prazo fatal de 15 dias. Perfeito. Tem mais perguntas, Sakamoto? Tá fechado. Desculpa. Não, se deixar, a gente conversa, vai até tarde, na Vamos, verdade, com o vamos. Walter sobre o caso, né? É que é o seguinte, Walter, tem um outro ponto que a gente tem todos, nesse caso das joias, tem junto com o Jair, foram também 11 indiciados. Eu estava contando, você tem 9 que vestem ou vestiram farda. Só sobraram o Assef e os dois advogados ficaram de fora, não vestiram farda, mas os outros 9 vestem ou vestiram farda. A questão a gente já conversou e você mesmo já falou aqui várias vezes no programa a respeito da responsabilização dos militares, pelo menos os da ativa, com relação a tudo que está sendo feito. E o Exército, as Forças Armadas de uma maneira geral, elas esperam, né? Não, vamos ver uma condenação, uma coisa para depois, vamos. Ou seja, é um processo longo, né? E vai depender da justiça criminal de uma maneira geral, e só depois de uma condenação, aí as Forças Armadas começam o seu processo interno, né, administrativo, né? Esse caso todo, ele é um alerta da necessidade da gente, inclusive, repensar essas formas disciplinares das Forças Armadas, porque há uma chance grande, no final das contas, talvez eles podem até ser punidos pela justiça criminal, mas não serem punidos pelas Forças Armadas, pelas corporações? Olha, se tudo resultar numa decisão condenatória de natureza de sentença, um dos efeitos da condenação é a perda da função pública. Isso é uma decorrência da condenação. Então,
pouco adianta se existir um movimento corporativo, administrativo. Nós estamos falando especificamente do caso do Exército, né? Porque todos são do Exército, se não me engano. Esse é um ponto. O segundo ponto que temos que pensar eu acho bom que administrativamente uma das forças não se antecipe. Por quê? Porque existe o princípio básico e a garantia básica da presunção de não culpabilidade. Não tem condenação. Então, o que se pode fazer administrativamente é um afastamento acautelatório das funções, mas a pessoa ainda fica recebendo os vencimentos, isso tudo até para que não haja um choque entre uma decisão administrativa, que pode ser fortemente marcada pelo corporativismo e gerar numa conclusão de não responsabilidade, a chocar com uma decisão judiciária do Poder Judiciário. Então, acho que de boa cautela que se aguarde e se espere. Agora você levanta um ponto Mas que não tem aquela questão da pena de até 2 anos, Walter? No caso de se a pena não for superior a 2 anos, eles não quatro, perdem cargo? Quatro. quatro, né? Então, não perde porque se acha uma pena básica e que não afetaria a função. Agora, outra coisa que quando você falou, não sei se você está enxergando, mas o meu primeiro botão aqui do paletó saltou e disse o seguinte: por quê? Ou melhor, o que acontecerá em razão do Mauro Cid? Ele tem um contrato. Quando você e a Fabiola Sakamoto entrevistaram o advogado do Mauro Cid, e eu estava ali na janelinha esperando para entrar no programa, no horário, eu estava escutando atentamente e o advogado, Diego, disse o seguinte: Hum. olha, não vai ter contra ele nem processo, nem condenação, nem nada. Lembra disso, Sakamoto? Uhum. Então, olha, se não existir nada, 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 olha, e o processo administrativo, será que ele vai virar general? Será que ele vai virar general do Exército? Tem toda, ou vai acontecer tudo isso. Eu não acredito, atenção, não acredito que tenha sido elaborado um contrato de colaborador de justiça, que é assim que chama, e nós chamamos de delação de premiada, onde se estabeleça uma série de regalias e de privilégios, ou seja, que ele não seja punido nem no processo judicial, nem no processo administrativo. Isso tudo a gente tem que levantar.